nós daremos continuidade. Na sexta-feira passada eu tive a oportunidade de conversar com a Ana Rosa, ela que é psicóloga, e abordamos um assunto na visão da psicologia, que é o Setembro Amarelo. Coisa que nós vamos dar contundência no dia de hoje, só que com um olhar clínico, na visão do senhor. É um tema de fundamental importância, né? À medida que o tempo vai passando e que a sociedade vai evoluindo e tendo seus problemas e entraves também, cada vez mais a gente se depara com esses problemas relacionados à saúde mental, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros problemas mais, que no fim das contas, se não cuidados adequadamente, dependendo de uma conjuntura toda que seja desfavorável ao paciente, vão culminar nos pensamentos negativos em relação a pessoa pensar em exterminar a própria vida, né? E é sobre isso que o Setembro Amarelo vem versar e vem tentar proteger e discutir todo ano no mês de setembro. Lembrando que, se eu não me engano, é o dia 10 de setembro, né? Que é o dia da valorização da vida. O Setembro Amarelo vem exatamente colocar em questão como é que estamos nós como sociedade em relação à proteção à vida, à promoção à vida e à saúde mental também, né? Vale lembrar que a gente tem um conjunto de leis que regem a nossa existência e convivência em sociedade, e aqui no Brasil a que vem acima de todas é a Carta Magna, que é a Constituição Federal de 88, né? Você tem uma série, assim, centenas de páginas e vários artigos diferentes que são importantes, mas lembrando que quanto primeiro aparecer, ou seja, quanto antes aparecer na Constituição, tem-se uma escala de importância para os artigos, e no artigo 5º a gente encontra escrito dessa maneira, né, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Repare bem como está escrito. Garantindo, e é outra coisa, a primeira das garantias que aparece no artigo, né? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, então é um direito inerente a todos, inerente à vida em si, né? A inviolabilidade do direito à vida. Então veja que na Constituição Federal da gente tem uma importância sine qua non, a promoção da vida, né? A proteção à vida. De maneira tal que, por exemplo, no Brasil a gente nem tem penas capitais. A última pena capital, como pena de morte, que foi aplicada em tempos de paz, se eu não me engano, remonta a 1876. Então, querendo ou não, pelo menos no papel, nas leis, a gente tem uma tradição de proteção à vida, né? Coisa que acontece bem diferente no nosso dia a dia. De uma maneira geral, a gente é uma sociedade violenta em que a gente não respeita muito o espaço uns dos outros e que a gente trama mais contra a vida do que protege. A gente tem que reverter isso, tem que promover uma cultura de proteção e promoção à vida e à saúde de uma maneira geral. Até porque para você se sentir bem, ter felicidade, se sentir realizado, você precisa ter promoção de sua saúde, né? Sua saúde não apenas física, mas sobretudo a mental, que é a que vai culminar nesse evento trágico que é o suicídio, por exemplo, que precisa ser muito mais discutido e levado a sério no país da gente. Ainda está muito aquém. Com certeza. Então, Dr. Francisco hoje aqui dando uma aula para a gente, falando dessa situação, que é a questão do suicídio hoje a nível, não nacional, a nível mundial, é um problema realmente muito grave. Mas antes disso, deixa eu dar um pulinho aqui no telefone, tem uma pessoa para falar com a gente. Oi, bom dia. Bom dia. Com quem fala? Eu falo com o Neguinho do Sindicato, meu irmão. Neguinho do Sindicato. Beleza, Neguinho? Fica à vontade, meu querido. Adriano, eu só quero parabenizar o Dr. Francisco, né? Dizer que é um irmão que veio para a nossa cidade, a gente é a cidade de Barra Graça, porque o Dr. Francisco, pelo trabalho dele, né? E todas as programas dele, eu estou aqui na aula. Um abraço. É só estudar um pouco mais que você chega lá também, viu? Daqui a pouco você vai estar no posto também. Então, eu quero parabenizar o Dr. Francisco, que está aí passando informação boa para nós, né? Mas você está completando o ano, né? Estou completando 35 hoje, já dá para acreditar? Um velho já. Irmão, que Deus ilumine e continua essa pessoa com você. Eu já fui atendido várias vezes por esse senhor aí, e aí fica muito grave, né? Pessoas assim é difícil. E aí eu só tenho que agradecer e um abraço da diretoria do sindicato e todos nós parentes. Valeu, meu irmão. Valeu. Muito obrigado, Neguinho. Eu agradeço a mensagem e pode-se dizer que para mim, hoje em dia, é como se estar na Barra como estar em casa, em meio aos irmãos e aos conhecidos de longa data já, né? Porque já vou completar 7 anos aqui. Então é um lugar onde eu me sinto bem, sinto feliz toda vez que eu viajo, sinto bem a voltar de novo.
E aí o que a gente sente nas palavras do Neguinho, a gente sente nas palavras das pessoas que conversam em relação ao senhor, é gratidão. É gratidão pela forma que o senhor atende as pessoas que te procura na Mediclínica, te procura lá no Doutora Zilda, te procura no hospital, no SAMU. A palavra que vem à mente aqui no momento é gratidão. E a gratidão é recíproca, é mútua, porque eu também me sinto muito bem, tanto em atender a população barrense, quanto em trabalhar nesses diversos lugares. Por sinal, vou mandar um abraço aqui para a equipe top, que é a equipe da Unidade de Saúde da Família Doutora Zilda Arnes, que deve estar escutando lá na rádio, o nosso querido amigo Adailton, nossa querida enfermeira e amiga Romenice. Eles são todos amigos, né? A amiga Paulinha, a amiga Andréia, a amiga Eliene. Então um abraço para vocês. Um abraço também para a equipe do SAMU. O SAMU sempre mora no coração. É um serviço que eu sempre gostei muito, né? O serviço de atendimento pré-hospitalar e também aqui no nosso caso transferências. E um abraço especial também à equipe do São Rafael, do Ana Mariane, no caso Monte Tabor, que mudou a denominação, né? Que é um lugar também onde eu trabalho e me sinto muito feliz. E na Mediclínica não vou mandar um abraço para mim mesmo, né? Mas um abraço para Ailton e para a funcionária Valéria, que também estão sempre junto na caminhada, nessa batalha do dia a dia, nesse barco da saúde que a gente enfrenta todo dia, né? Que a gente sabe que depende muito da dedicação e do esforço humano, sobretudo, porque muitas vezes as circunstâncias materiais faltam. Não porque as pessoas queiram que faltem, mas porque falta recursos mesmo, os recursos são limitados. De fato. Deixa eu ir rapidinho, tem mais outra pessoa querendo felicitar o senhor. Oi, bom dia. Bom dia. Com quem falo? É a Angelina do da Futafone, quero parabenizar doutor Francisco. Pois não, dona Angelita, fica à vontade. Ô, Neguinho, você esqueceu de mim, não foi, Neguinho? Não esqueci não, a senhora mora no coração e também está na mente da gente. Que Deus abençoe com muita paz, muita saúde, seja um bom neto toda a vida, até o dia que você viver, tá bom? Tá bom, eu agradeço muito, um abraço para a senhora e saúde e felicidades para sua família. Você passou um remédio para meus netos, que graças a Deus foi, tirou com a mão. Ah, eu agradeço a lembrança. E diga graças a Deus e à ciência médica. Um beijão. Um beijo, até logo. Fala pra mim, ninguém esqueceu de mim. Não tem como esquecer da senhora, não. A senhora está presente constantemente na memória. Obrigado. Deus que abençoe vocês todos. Um abraço. A senhora e a sua família também. Tchau. Ótimo dia. É isso aí. E nós vamos aqui com o doutor, tendo essa oportunidade de conversar com ele e sempre recebendo uma aula de Dr. Francisco aqui pra gente. Doutor, por que em um momento tão contemporâneo, onde a sensação que as redes sociais nos dá é que nós estamos mais perto um dos outros, mas na realidade, quando vamos ver toda essa realidade e as estatísticas da questão do suicídio, fica contraditória. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, sobretudo em relação às redes sociais, garotinho, porque elas geram em nós a falsa impressão de que a gente está contemplado, de que a gente está inserido e de que a gente tem as nossas necessidades de comunicação e de socialização satisfeitas. Nem sempre é assim. Muitas vezes você está se escondendo por trás de redes sociais no lugar de dar vazão a expressão dos seus sentimentos como você precisaria de fato. E às vezes aquilo ali vai juntando e acumulando aquela carga de sensação ruim e de solidão e de isolamento ao longo do tempo, que culmina com doenças, né, que podem, porventura, ter um desfecho ruim, como por exemplo a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar e outros problemas de saúde mental. Então, as redes sociais, ao mesmo tempo que elas são boas para a gente se sentir mais próximo, para a gente conseguir trocar mensagens, experiências, elas estão cada vez mais isolando a gente, né? A gente deixa de conviver, deixa de estar junto para estar todo, por exemplo, quer ver uma coisa engraçada que você chega às vezes? Você chega num espaço onde tem 10 pessoas sentadas, todo mundo olhando para a tela do seu celular, ninguém fala um com o outro. Não é interessante um negócio desse? Você tá ali junto com mais 5, 10 pessoas, tá todo mundo no seu celular. Às vezes a gente tá se falando no grupo pelo celular, mas não tá se falando ali presencialmente ao vivo. E veja que o ser humano é um ser muito sensorial e social. Então a gente precisa sentir as coisas. Veja só, uma experiência que eu tenho até na minha própria vida. Antigamente, até a metade da faculdade, eu era uma pessoa bem fechada, bem recolhida. É engraçado, as pessoas nem acreditam nisso. Eu não gostava que me tocassem, nem gostava de tocar nos outros e tal. A partir de metade da faculdade mudou isso. Eu mudei um pouco isso na minha vida, né? E você vê a diferença que faz você tocar. Simplesmente tocar. Abraçar a pessoa, pegar na mão, né? Ela se sente
vamos dizer assim, mais próxima de você. Ela se sente tocada literalmente, né? Então essas coisas fazem diferença. E a gente não cultivar isso, ou não respeitar essas nossas necessidades com o tempo, gera esse tanto de ansiedade e de carga negativa que pode culminar com depressão e outras doenças mais. Em relação ao Setembro Amarelo, tem um texto interessante que diz que a cor amarela veio de um evento um pouco trágico, mas que começou daí, a inspiração do amarelo, né? Em 94, se não me engano, um jovem americano de 17 anos, chamado Mike, ele pegou e tirou a própria vida dirigindo um carro amarelo, que ele próprio tinha reformado e tudo mais. Aí, no velório e depois, os amigos distribuíram fitinhas amarelas e cartões com mensagens em amarelo, e aí pegou essa coisa de Setembro Amarelo, né? E setembro, porque se eu não me engano é 10 de setembro, né, que é o dia de valorização à vida, alguma coisa assim, de combate ao suicídio. Olha, Setembro Amarelo é uma iniciativa, uma campanha que para nós aqui, primeiro foi organizada aqui no Brasil em 2015, iniciada aqui, é algo que foi promovido entre o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E em relação ao setembro, é aquilo que eu falei, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e de Valorização à Vida. Então, a ideia do Setembro Amarelo é promover essa discussão, abrir espaço, debater sobre suicídio, que normalmente é algo que a gente vê com maus olhos, né? A pessoa que está deprimida e tudo mais, e que não tem motivo de ser. Na realidade, como a gente está falando aqui, a gente se sente todo mundo irmão aqui na Barra. Então a gente tem que abrir os braços uns para os outros e abrir espaço para que os outros desabafem e se sintam bem. E aqueles que precisam ser tratados, que sejam tratados e acolhidos dentro de suas equipes de saúde, da equipe de saúde mental, até se sentir bem, feliz, pleno, realizado novamente, né? Porque a maior parte dessas doenças tem cura, tem solução. Claro, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, eu tomei um comprimido que me salvou. Não é isso. Tem uma conjuntura de tratamento, entre eles medicação, psicoterapia, como a psicóloga deve ter colocado aqui, é uma parte fundamental do tratamento, que infelizmente a gente promove pouco aqui na Barra ainda, né? Que é a visita e o acompanhamento com o psicólogo, mas é absolutamente fundamental, tem um efeito aterradoramente bom em termos de melhorar a saúde mental, e a gente deve promover isso mais ao longo do tempo, além da medicação, mas sobretudo também além de a gente promover os bons hábitos na nossa vida e na nossa família. Diálogo, desabafo, você expressar seus sentimentos livremente, sem ser censurado, né, de maneira indevida ou inadequada. E a gente tem muito disso, né? No interior do Nordeste a gente tem muito esse negócio de ficar recolhido e não expressar como a gente tem necessidade dos sentimentos. A gente tem medo de ser zoado, ironizado, debochado, mas isso daí faz com que a gente sofra mais do que promova a nossa saúde e nosso bem-estar. Para você ter uma ideia, garotinho, o suicídio é um problema de saúde pública gritante hoje em dia, que tem aumentado muito, e sobretudo entre os jovens. De acordo com os números oficiais, hoje em dia, na realidade, esses números são mais antigos. No Brasil, a gente tem sempre um pouco de atraso em relação aos números, né? Mas números indicam que pelo menos 32 brasileiros se matam por dia. Por dia, 32 brasileiros se matam. Veja como é um negócio aterrador, né? 32 pessoas se matam porque estão deprimidos, porque sofrem tanto, estão num estágio tanto tamanho de sofrimento que acham que a solução é abrir mão da própria vida. Vale dizer que, como a gente falou aqui, tanto na Constituição quanto nas religiões, assim, o bem maior que a gente tem à nossa disposição é a nossa própria vida, né? E a vida dos irmãos, que nos foi concedida, segundo o pensamento religioso, por Deus e pela divindade, e segundo a Constituição, que é o que deve ser protegido de maneira irremediável. Inclusive daqueles que hajam cometido crimes. No Brasil não há pena capital, então não se deve atentar contra a vida de ninguém, nem de presidiário, nem nada. Então deve se proteger e promover a vida. Você veja só, 32 brasileiros se matam por dia, e isso é uma taxa maior do que as vítimas de AIDS, ou do que as vítimas de vários cânceres, né? Tem uma taxa muito menor de mortalidade do que o suicídio. E, de acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde, o Brasil está, eu acho que se não me engano, em 8º entre os países com maior taxa de suicídio no mundo. A gente só perde para Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Ou seja, a gente está entre os campeões de suicídio no mundo. E veja que interessante, às vezes a gente pode pensar, mas suicídio deve ser porque a pessoa não tem dinheiro, não tem condições, e isso leva ela a ficar desesperada. Mas veja que interessante, garotinho, no Brasil, a maior taxa de suicídio é do Rio Grande do Sul, onde as pessoas têm melhores condições.